congregando ao Senhor, estarmos juntos, estarmos mantendo a nossa fé viva, mantendo a direção do nosso barco. Como diz aquele corinho bem antigo, eu tenho um barco que navega sobre o mar e que Jesus Cristo é o capitão, amém? Você também tem um barco e Jesus Cristo é o capitão do seu barco. E para quem é homem do mar, o povo do mar, o vento, ele é uma questão de tempo. O vento forte vem, o vento forte passa. O que importa é que Jesus está capitaneando o barco da nossa vida, queridos irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo hoje no livro de 1 Pedro. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou saudar alguns irmãos que eu vi ali. Eu vi o pastor Fabiano passando, vi o irmão Dinei, o irmão Janair. Claro, fala você que é da nossa igreja, né? Meus irmãos amados de todo culto, louvado seja o nome de Jesus. Eu vi a Michelle ali também. Então, glória a Deus, obrigado por você que está nesse momento conosco, nessa oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor, o nosso Deus, né? Meus irmãos, esses dias são dias provisórios na nossa vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse vento contrário, ele vai passar, ele já está passando em nome de Jesus, já está passando, para que rapidamente nós possamos estar congregando como é de costume, dentro do que a Bíblia diz para nós congregarmos, né? Em Hebreus 10 você vai ver o escritor dizendo para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns naquela oportunidade do texto. Então é da vontade do Senhor que nós estejamos juntos. É tão vontade do Senhor que nós estejamos juntos congregando, que Deus mandou fazer um tabernáculo, depois Ele permitiu fazer um templo, e depois Ele permite fazer um segundo templo. E hoje nós somos a igreja mística, o corpo do Senhor nosso Deus, né, na terra. Agora, aprove esse tempo, esses dias difíceis, e essa liberdade de congregar junto nos foi tirada, mas não foi roubado de nós o coração adorador, amém? O seu coração adorador ninguém pode tocar, ninguém pode tirar de você o fato de você ser um adorador. Com recurso, sem recurso, com 3 louvor, com um louvor só, com a palavra mais extensa, no conforto da igreja, não importa, nada vai roubar de nós a essência de adorador. Isso tem que ficar muito vivo em nós. Isso tem que ficar muito latente na nossa vida. Que independente da circunstância, nós continuamos sendo adoradores. Nós continuamos sendo templos do Espírito Santo. Nós continuamos sendo homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres que têm um olhar no céu. E a mensagem que eu tenho nessa noite para compartilhar com o coração dos irmãos, ela fala muito disso. Fala muito de onde está firmada a nossa esperança. Por que nós estamos aqui hoje cultuando a distância? Por que nós simplesmente não estamos na nossa casa, recolhidos com nossa família, como dizem as autoridades? Nós não estamos simplesmente recolhidos, mas nós estamos adorando a Deus nesse tempo, porque nós temos uma expectativa. Se tiver alguém perto de você, fala para essa pessoa: eu tenho uma expectativa celestial dentro de mim. Libera essa palavra para alguém. Eu tenho uma expectativa celestial dentro de mim, né? E o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite é assim, ó: a esperança na jornada até a herança. Nós temos uma jornada até uma herança. E toda jornada, quando você pega um mapa, você vê o caminho, mas você não vê o território. Esses dias atrás eu viajei com alguns irmãos e nós até perdemos um pneu na viagem porque o território era hostil, o território tinha adversidades. Então nós estamos numa viagem, irmãos, em direção a uma herança. E Jesus é quem nos garante chegar no destino. Mas Ele nunca nos disse que o destino seria fácil. Nunca nos disse. E aí eu quero discorrer com você nessa noite sobre um pouquinho dessa viagem, sobre um pouquinho dos desafios que nós teremos durante ela. Amém? Então abre a sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1 também.
1 Pedro 1, a partir do versículo de número 3, glória a Deus, diz assim o texto bíblico, 1 Pedro 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais, por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Glórias a Deus. Irmãos, aqui o apóstolo Pedro, em sua carta, ele vai tratar de alguns temas muito preciosos. Pedro vai tratar sobre a salvação, sobre o caminho da salvação e sobre a nossa postura nesse caminho de salvação. Nós estamos vivendo dias que a humanidade tem um medo. A humanidade, cristãos, não cristãos, há um medo de morrer. Um vírus desconhecido chegou e tem trazido à humanidade um medo da morte. E boa parte do medo da morte se deve à incerteza de que muitos têm, ou de não entender o que há por trás da morte, ou então de não terem consciência da sua salvação. Isso faz as pessoas terem muito medo da morte. Ou não entendem, meu Deus, vou morrer, e aí? Ou então, eu não estou pronto para morrer. Eu não estou pronto para partir. E muitas das vezes, nós não estamos prontos para partir do ponto de vista físico. Às vezes você pode pensar, mas eu quero ver meus filhos crescer, igual eu tenho 2 crianças, eu quero ver minhas crianças crescerem. Você pode pensar, nossa, mas eu estou endividado, ou isso, ou aquilo. São características físicas, né, da nossa existência que nos preocupa um partir sem despedir, um partir imediato. Só que existe uma preocupação muito além dessa preocupação material. Existe algo que nós devemos nos preocupar muito além de como ficarão nossos parentes, que é: qual é o destino da nossa alma? Para onde iremos? Se o nosso Senhor nos chamar individualmente ou coletivamente. Então aqui o apóstolo Pedro, ele começa nesse versículo 3, trazendo um agradecimento. É um versículo de ação de graças. Ele diz bendito, ou seja, como é bom o nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, olha só, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, aquele que tem o governo sobre a nossa vida. Jesus tem o governo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Senhor Jesus Cristo, Senhor de governo. Jesus, que significa o Salvador, e Cristo, que significa ungido de Deus. Então, Senhor Jesus Cristo não é simplesmente uma expressão nominal, mas está se referindo ao poder do Filho de Deus. O poder de senhorio, o poder de salvação e o poder de resgate que o ungido de Deus tem para nós. Então, olha só, ele fez o quê? Através da sua grande misericórdia. Meus irmãos, Deus é misericordioso demais conosco.
Eu não sei você, mas eu tenho certeza que eu já errei muito. E se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de mim? Deus é misericordioso, irmãos. E dias como esse, de muito terror, são dias de nós lembrarmos das misericórdias de Deus. Eu já tenho dito e repito o que disse o profeta Jeremias em Lamentações: em dias conturbados eu quero trazer à minha memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança nesse momento é que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. As misericórdias do Senhor são infinitas sobre a nossa vida, e isso nos assegura paz. Paz que excede a todo entendimento humano. Porque no meio do caos não é normal ter paz. No meio da situação adversa não é comum ter paz. Mas nós temos paz no nosso coração, não é que provém de nós isso não. Isso é um dom do Espírito Santo. Nós recebemos uma paz que excede o entendimento. Então não precisa discutir com uma pessoa quando ela não entender por que você está tranquilo, quando ela não entender por que você não está desesperado. Há uma fé viva dentro de nós, e essa fé, ela traz uma paz que excede a todo entendimento humano. Não é físico, é espiritual. Não é nós que geramos, mas o Espírito Santo gerou em nós através de Cristo isso. Então quando você sentir no seu eu um ataque de ansiedade, que você pode sentir uma crise de ansiedade, uma crise nesse dia, está fechado em casa, fica muito tempo fechado, começa a brigar parente, começa a brigar marido com mulher, fica um cachorro, começa a ter um monte de desentendimento. Nós temos a paz que excede a todo entendimento humano, e essa paz guarda a nossa entrada e a nossa saída. Essa paz guarda os nossos passos. Essa paz guarda as nossas decisões. A paz que excede a todo entendimento humano é que vai nos nortear durante esse momento de crise. A paz que excede a todo entendimento humano é que vai nos nortear durante o tempo de caos. A paz que excede todo entendimento humano é que vai nos trazer tranquilidade na hora que ninguém estiver tranquilo, na hora que ninguém tiver esperança. E isso não provém de nós, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus para nós, essa paz que excede a todo entendimento humano. Então, e isso vem da misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus sobre nós. Olha só o que diz o versículo 3, para quem entrou agora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Deus Pai amoroso, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos gerou de novo. Aleluia! Nós fomos gerados novamente. Como assim gerados novamente? Ou seja, nós nascemos de novo. Houve um novo nascimento na nossa vida. E esse novo nascimento, ele nos trouxe uma condição especial. Se tiver alguém perto de você, fala para essa pessoa bem assim: o meu coração está em paz, porque eu sou filho de Deus. Quando eu nasci de novo, a minha condição passou a ser filho. Todos os homens são criados por Deus, mas em João capítulo 1, versículo 12 diz que Deus deu o poder para todos aqueles que crerem nele, em Jesus Cristo, de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Então a paz que há no meu coração, que excede a todo entendimento humano, ela é respaldada pelo meu novo nascimento. O meu novo nascimento respalda, aleluia, essa paz que excede a todo entendimento humano. Uma coisa se junta com a outra. Olha só, eu conheço Jesus. Eu conhecendo Jesus, eu o aceitei, eu entreguei a minha vida a ele. Por isso eu nasci de novo e ele me deu uma nova vida. E essa nova vida me trouxe uma paz que excede a todo entendimento humano. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque, meus irmãos, eu não posso ir na sua casa aí agora e te levar um álcool em gel. Eu não posso ir na sua casa levar uma máscara protetora. Eu não posso ir na sua casa levar uma luva descartável, mas eu posso dizer que nessa palavra tem uma esperança de uma paz que excede a todo entendimento humano, e essa paz pode encher o seu coração agora, se ele já não estiver cheio, em nome de Jesus, por essa paz. O bom é que por mais cheio dessa paz que você possa estar, sempre há espaço para mais.
Sempre há espaço para mais de Deus na sua vida, amém? Glória a Deus. No versículo 4, o apóstolo Pedro, eu gosto muito de pregar de forma expositiva, porque o texto ele tem a sua ligação, ele vai nos construindo conhecimento. Então no versículo 4 diz assim, ó: ele nos salvou, nós nascemos de novo para uma herança incorruptível. Eita bênção! Olha só, glória a Deus por isso. Então nós não fomos salvos simplesmente, mas nós fomos salvos para uma herança. E aí eu quero te fazer uma perguntinha. Quem é que tem direito a uma herança? Quem são os primeiros que têm direito para uma herança? Naturalmente são os filhos. Quando a Bíblia fala de herança, aqui o sentido é filho. Os filhos têm direito à herança, né? Então olha só, nós fomos salvos para essa herança, que a recebemos através de sermos filhos. E como eu já preguei uma vez na nossa igreja esse ano, é muito importante que você seja um filho maduro. É muito importante que você seja um filho maduro, completamente maduro, um filho ruiós. O que é um filho maduro? A Bíblia vai explicar para nós no livro de Gálatas 4, a partir do versículo 1, que enquanto o herdeiro ele é menino, por mais que ele seja dono do bem, ele não pode desfrutar. Por exemplo, eu tenho um carrinho aqui. A Nicole é minha herdeira. Se eu amanhã partir para a glória, a Nicole tem direito ao carro. Mas ela não pode exercer o direito, porque ela é menina. Ela não tem a maturidade para exercer essa herança. Se você, por exemplo, tem um seguro, tem um dinheiro, e você tem filhos menores, e você parte, esse dinheiro não vai ser administrado pelo seu filho menor. Ele vai ser administrado por um tutor, vai ser administrado por alguém que tem a maioridade. E aí, o que nós precisamos entender? Que enquanto a gente não cresce como filho de Deus, enquanto a gente não se desenvolve, a gente não tem a dimensão da herança que ele tem para nós. A gente só sabe que ele tem algo valioso, sabe que ele tem algo grande, mas não sabe, não pode desfrutar e não sabe a dimensão real do quanto isso é valioso. Então os filhos verdadeiros, os filhos que crescem, e nós crescemos através da Bíblia. A Bíblia é uma fonte de crescimento espiritual. E nós crescemos através também das nossas práticas espirituais. Esse crescimento em Cristo vai deixando claro para nós a dimensão da herança. E quando nós temos a clara dimensão da herança, o versículo 4 diz para nós, primeiro, que essa herança ela não se corrompe. Que bênção, né? Ou seja, ela não vai ser destruída. Essa herança, ela não pode ser desfeita, ela não vai enferrujar, ela não vai corroer. Essa herança, ela não vai ser contaminada. Essa herança também, ela não vai se murchar, não vai perder o seu valor, não vai perder a sua validade. Ou seja, ela não é destruível, ela não se contamina e ela nunca perde a validade. Glória a Deus por isso. Então o que Deus tem para você, meu irmão, o que Deus tem para mim e para a sua vida, o que Ele oferece para nós é algo que não vai se estragar, que não vai se contaminar e nunca vai deixar de ser valioso. Glória a Deus por isso. Essas são as qualidades da salvação que Cristo oferece para nós. Através do novo nascimento, nós nos tornamos filhos e os filhos passam a exercer essa herança indestrutível, incontaminável e que nunca vai passar o tempo, nunca vai se estragar. Glória a Deus por isso. E agora vem um ponto importante. Mediante a fé. O versículo 4, ele nos dá um caráter da salvação que está totalmente na dimensão de Deus. Deus prepara uma salvação para nós com aquelas 3 qualidades. Não se corrompe, não se contamina e não perde o seu valor. E nós guardamos, nós retemos essa salvação mediante a fé.
Então, se tiver um crente aí perto de você, tiver alguém aí perto, fala assim: olha só, o Senhor preparou uma salvação para você que não se corrompe, que não se contamina, que não perde a validade, mas você guarda ela através da fé. É só a fé que vai fazer essa salvação permanecer contigo. A fé é um dom espiritual. A fé é uma ativação espiritual na nossa mente, que ela vai contra a lógica. A fé, ela não é natural, a fé, ela é sobrenatural. Aleluia! A fé vai suportar a nossa crença. A fé, ela vai sustentar a salvação conosco. E essa fé, o que o texto vai dizer aqui agora, ela vai ser testada. Um irmão ligou para nós essa semana e ele disse bem que lembrou que nós pregamos uma mensagem há poucos dias sobre fé que suporta. Nós pregamos sobre fé que suporta. E eu gostaria de te perguntar: até onde a tua fé suporta? Até onde a tua fé está preparada para suportar? Até onde a sua fé foi exercitada para suportar? Até onde a sua fé foi desafiada para esperar em Deus em qualquer circunstância? Até onde a sua fé ela foi moldada para aguardar em Deus, não só quando as coisas estão boas, não só quando tem dinheiro no banco, não só quando está todo mundo com saúde, não só quando tudo está favorável. Até onde a sua fé foi moldada para resistir às circunstâncias desfavoráveis? Porque, meus irmãos, hoje existe um evangelho muito barato e muito sedutor, de uma fé muito simples, de uma fé que não renega, de uma fé que não abandona, de uma fé que está alicerçada numa vida de prosperidade, de uma fé que está alicerçada em bens materiais. E Jesus nunca veio falar disso. Pelo contrário, a fé que Jesus veio trazer para nós, ela é baseada num relacionamento com o Pai, num relacionamento com Deus, um relacionamento que ainda no Getsêmani suando sangue, Jesus continuava orando com uma fé viva, com uma fé ativa, com uma fé voltada ao propósito central dela. Então, olha só a importância da fé para esses dias. Olha só a importância de ter uma fé bem construída, de ter uma fé que foi erguida de forma correta, de ter uma fé que foi conduzida nos fundamentos adequados. Veja só o que Pedro vai dizer: importa agora que sejais por um tempo contristados, entristecidos. Como é que a tua fé está para um dia de tristeza? Como é que a sua fé está para esses dias? Como é que ela está estruturada? Então o apóstolo Pedro ele fala assim: olha, vocês têm uma fé, ela está pronta. Pedro aqui afirma que mesmo que você seja contristado por várias provações, não é uma, são várias provações irão vir contra a nossa vida. Várias adversidades virão contra a nossa vida. E quem vai nos manter no prumo é a fé. Quem vai nos manter na direção correta é a fé. Quem vai manter o seu alvo adequado é a sua fé nesses dias. Quem vai manter a sua visão nítida nesse tempo de dificuldade é a fé. E aqui Pedro vai dizer: primeiro, a sua fé vai ser provada. A dificuldade prova a sua fé. E ele usa até aqui uma comparação. O ouro, por mais que o ouro é valioso, a pureza do ouro é provada em fogo. E aquilo vai resultar numa perda, que um pouco do ouro vai se perder quando ele for aquecido a ponto de remover as impurezas.
mas isso é necessário para que a sua fé permaneça pura, para que a sua fé permaneça íntegra. Muitas das vezes nós carregamos palha junto com o ouro, e o fogo vem para queimar a palha. O fogo vem para deixar somente aquilo que é precioso. O ouro é um metal precioso, é o metal mais precioso. Então a comparação da fé forjada pelo fogo, essa comparação com o ouro, Deus está querendo dizer para nós o seguinte: a sua fé vai ser realmente testada, verdadeiramente provada. As impurezas dela vão ser retiradas, mas o que sobrar dela, o que ficar vai ser valioso. Aquilo que vai sobrar vai ser de fato o que vai te levar a continuar a jornada. Então versículos 6 e 7 fala de provações que vão provar a nossa fé. Já o versículo 8 diz assim, olha: o qual, não o havendo visto. Irmãos, nós amamos a Deus. Quem ama a Deus dá um joinha aí na live. Nós amamos a Deus. Porém, nós não vimos Deus. Nós não vimos Deus com nossos olhos. Nós amamos a Deus. Nós cremos nele. Diz o texto aqui, mas nós não tivemos uma visão material dele. Ou seja, nós temos uma convicção. Qual é a convicção da sua fé? São dias de convicção. Porque na hora da provação, você precisa estar sustentado numa convicção. Que vão te perguntar, mas quem diz que Deus existe? Você viu Deus? Você vai dizer assim: olha, eu posso não ter visto Deus, mas eu tenho uma convicção tão clara que Ele existe, mais do que eu acredito que você existe, que esteja falando comigo. Porque Deus é real para mim. Deus é uma realidade na minha vida. Deus é uma realidade na minha história. Deus é uma realidade na minha jornada até aqui. Aleluia! Então a nossa fé vai precisar de uma convicção clara, uma convicção muito bem fundamentada. No versículo 9, Pedro vai falar algo interessante. Alcançando o fim da vossa fé. Perceba, tudo que tem um fim tem um começo. Se há um fim da fé, há um começo da fé. E talvez você que esteja me assistindo agora está no começo da sua fé. Se converteu há pouco tempo. Talvez se desviou. Talvez nunca fez um compromisso público de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero te dizer, a fé é uma jornada. Há uma jornada da fé, alcançando o fim. Irmãos, Eclesiastes 7:8 diz assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Não adianta nada você começar com uma fé inabalável, se no final você parar. O Espírito Santo espera de você uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que não para, uma fé que mesmo abatida, que mesmo confrontada, que mesmo desafiada, continua caminhando, continua acreditando. Uma fé que possa dizer, igual o apóstolo Paulo disse, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu estou tão certo que Deus tem para mim. Eu estou tão certo dessa salvação que Pedro diz que Ele nos deu a partir do novo nascimento, que nada vai abalar a minha jornada. É por isso que o tema dessa mensagem é a esperança na jornada até a minha herança. Nós precisamos ter uma esperança viva durante essa jornada. Nós devemos ter uma esperança ativa, não é reativa. Ei, eu quero te dizer aqui, ainda que você possa estar entristecido da sua casa, ainda que você possa, ao longo desse dia, ter ficado chateado, decepcionado, eu quero te dizer, tem uma esperança viva. Nós estamos no meio da jornada, e essa jornada tem um fim, e quando o fim da jornada chegar, você vai ser recompensado. Quando o fim da jornada chegar,
há uma coroa. Ei, o Senhor Jesus diz assim, tão somente guarda a tua fé para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a tua fé para ninguém tome aquilo que é seu. Há algo de Deus para você, aleluia. Há algo de Deus para você muito maior do que as promessas de bênção na terra. Há algo de Deus para a sua vida muito maior do que um casamento, muito maior do que ter filho, muito maior do que construir uma casa, muito maior do que ser bem sucedido. Há uma salvação eterna para você, aleluia, e você está no meio dessa jornada, e para isso tenha esperança. Levanta a cabeça e mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Ei, olha só como que é importante a esperança na jornada. Abre a Bíblia comigo no livro de Marcos, Marcos capítulo 5. Epa! Marcos 5. Olha como é importante a esperança na jornada. Marcos capítulo 5. Jesus o maravilhoso, o nosso amado, o cheiroso, nosso querido, ele foi abordado por Jairo, nesse texto que eu vou ler. E quando Jesus é abordado por Jairo, Jairo fala assim: Jesus, me ajuda, minha filha está morrendo. E Jesus se dispõe, vou te ajudar. E ele começa a caminhar. No meio da caminhada acontece ali uma interferência na bênção de Jairo. Uma mulher que já tinha 12 anos, uma enfermidade, um fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, aleluia, o milagre dela é maravilhoso. Só que na vida de Jairo aquele milagre é uma interferência. No versículo 35, acompanhe comigo, Marcos 5, 35. No 34 é uma alegria total. Jesus diz assim: filha, a tua fé te salvou. Olha a fé salvando. Olha a fé salvando aí. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, Jesus libera a palavra. Imagina a cena. Jesus libera a palavra para a filha de Jairo, para a mulher do fluxo de sangue. Jesus libera a palavra para a mulher do fluxo de sangue. E ele retoma com Jairo a caminhada. Há uma jornada. Aonde era a jornada? O ponto da abordagem de Jairo até a sua casa. No meio do caminho, teve uma intercorrência. Parou. Agora eles voltaram a caminhar. No meio do caminho, chega alguém e diz assim, estando ele ainda falando, Jesus ainda falava, chegaram alguns dos principais da sinagoga. Olha só, quem chegou foi um crente. Quem chegou foi uma pessoa que conhecia Deus. Então, nesses dias, meus irmãos, nós temos que saber até quem que a gente está ouvindo. Não ouça os profetas da morte. Não ouça os profetas da morte. Porque chegou dos principais da sinagoga e disseram: a tua filha está morta. Para que te enfadas ainda, mestre? Então, olha só o contexto. Como enquadra bem. A jornada de Jairo, veio um vento contrário. Veio uma circunstância contrária pesada. E aí, ele podia parar. Mas a hora que Jairo talvez pense em se abater, a hora que Jairo talvez pense em se desanimar, vem a palavra de Jesus. Jesus sempre tem uma palavra contra o vento. Jesus sempre tem uma palavra de vida. Ele sempre tem uma palavra de esperança. E a palavra que Jesus libera é a seguinte: não temas, crê somente. Fé. Olha a fé. Jesus está dizendo assim para Jairo: Jairo, quer cumprir a jornada que eu te propus? Eu salvo a tua filha. Mas você vai ter que ter fé. Você vai ter que continuar crendo. Você vai ter que continuar acreditando. Você vai ter que continuar olhando para mim, não ouvindo as vozes contrárias, olhando para mim. Jesus está dizendo: ei, Jairo, não olhe, não dê atento para as outras vozes, me ouça. E aí Jesus continua caminhando com Jairo, chega até a casa dele,
Tá lá aquele pranto, porque é um velório, e Jesus entra num quarto. E aí Jesus fala, vai entrar comigo só os 3 íntimos, Pedro, Tiago e João e os pais. Porque para gerar um milagre de Deus, para crer nas coisas especiais de Deus, você vai ter que se unir com quem acredita. Você vai ter que unir com quem tem fé para acreditar. Aleluia. Se você abrir o seu WhatsApp, você vai ter a opção de se encher de pavor, de se encher de Deus. A decisão é sua. Quem você vai ouvir? Quem você vai buscar? Jesus entra para o quarto e ele dá uma ordem. Ele fala, menina, levanta. Aleluia. Agora eu quero que você imagine quando Jesus abre aquela porta daquele quarto. Quando a porta daquele quarto é aberta e vai saindo, eu imagino, sai Jesus sorrindo, sorrisão bonito de Jesus, que ele é lindo, maravilhoso, meu querido, meu amado. O meu amado sai sorrindo. Os obreiros dele, né, o Pedro, o Tiago e o João, sai tudo alegre também. Um milagre! Mas sai os pais da criança e a menina caminhando. Aleluia! Tudo por quê? Tudo porque Jairo, ele creu na jornada. Ele continuou crendo durante a jornada. Ele não se abateu diante da circunstância negativa. Ele não se abateu durante a interferência. Ele não se abateu durante a pausa no tempo dos homens. Ele continuou olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Não se abata com essa pausa na nossa vida. Nossa vida está pausada. Muitos irmãos não podem trabalhar. Os que vão trabalhar vão preocupados. Muitas pessoas estão preocupadas com vão pagar suas contas. Mas eu quero te liberar uma palavra sobre a tua vida. Não se intimide com a pausa da circunstância. Porque na trajetória de Jairo houve uma pausa, mas a pausa não retirou o milagre da vida dele. Essa pausa não vai retirar o milagre da nossa vida. No nome de Jesus. Essa pausa não vai afetar a palavra que Cristo liberou sobre nós. Nós temos uma palavra sobre a nossa vida, e essa palavra é de vida e abundância. Nós temos uma palavra de salvação, nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma palavra de paz, uma paz que excede a todo entendimento humano. Aleluia! Nós temos essa esperança está viva. Na minha vida essa esperança está viva, está na sua também? Eu creio que está na sua vida também. Há uma esperança viva na sua vida. Há uma esperança viva no seu coração. Ei! Há uma esperança, aleluia. Você vai abrir a boca para pessoas e vai liberar esperança. Você vai abrir a boca diante de lugares tristes e você vai liberar esperança. Lugares de sentença de morte, você vai liberar esperança. Você vai liberar vida. Você vai liberar o poder de Deus através de você. Vai liberar, porque você está cheio. A gente libera aquilo que a gente está cheio. E você está cheio de esperança. Você está cheio de vida. Você está cheio do poder de Deus, aleluia. Ei, você está cheio, aleluia, da convicção. Ei, você está cheio da convicção. Jesus é a âncora da nossa alma. Nós estamos ancorados num firme fundamento. E esse fundamento não vai ser arrastado. Esse fundamento não vai ser levado pelo vento. Não vai, nem pelas ondas. Há uma firme convicção no nosso coração. Ei, calabassorebá. Meus irmãos, eu estava lendo, eu vi uma referência, eu anotei aqui. Deixa eu ver onde que eu anotei, se eu anotei mesmo. Jó diz uma frase, um versículo. Eu creio que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu anotei mesmo ou não. Deixa eu voltar lá no texto de 1 Pedro. Jó libera uma palavra, irmãos, que aquela palavra... achei. Jó 13:5. Deixa eu ler aqui rapidinho para os irmãos. Jó 13:5. Aleluia. Jó é o homem da fé. É o homem da jornada. Imagina se Jó desanima da jornada.
Se Jó desiste diante das feridas, se Jó desiste quando ele perde seus filhos, jamais Jó poderia dizer: Senhor, eu te conheci de ouvir falar, mas meus olhos agora te veem. Ei, irmãos, a circunstância desfavorável vem também para moldar a nossa fé, para a gente deixar de conhecer um Deus teórico e conhecer um Deus vivo dentro da nossa casa, um Deus vivo dentro da nossa vida, um Deus vivo nos ambientes que nós estivermos. Aleluia. Jó 13. Eu anotei aqui o versículo 5, mas não é o 5 não, irmãos. Mas é um versículo, depois eu vou postar, que Jó diz assim: olha, ainda que eu morra, eu continuo fiel. Ainda que eu morra, eu vou continuar fiel. É um texto similar àquele dos 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, que eles olham diante do rei e falam assim: rei, o meu Deus, ele pode me livrar da fornalha. Ele pode. Todavia, se ele não livrar, ele continua sendo o meu Deus. Aleluia. Você pode dizer isso aí? Independente do que aconteça, o meu Deus continua sendo o meu Deus. E eu continuo na jornada. Eu continuo na caminhada. Como diz o apóstolo Paulo, não olho para as coisas que para trás ficam, mas continuo avançando para o alvo. E o alvo é o prêmio da minha soberana vocação. Meus irmãos, nós não estamos correndo atrás do vento. Nós não estamos correndo atrás do nada. Obrigado, Flauzina. Jó 13:15. Ei, quem tem esse obreiro valioso desse aí, não precisa de outros, não. Glória a Deus. Jó 13:15. Eu anotei 13:5, Flauzina. Obrigado. Jó 13:5, olha só o que diz 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia! Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Deus! Ainda que eu morra, eu espero em ti. Eu espero no Senhor. Meu Pai, o domínio da minha vida não está na mão dos nossos governantes, está nas tuas mãos, Senhor. Nós honramos as autoridades. Nós não estamos tendo um culto público em honra às nossas autoridades. Nós vamos ajudá-las como nós pudermos. Mas a nossa esperança está naquele que está sentado sobre o trono. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele tem uma jornada para a nossa vida. Ele tem uma jornada para nós, e durante essa jornada a nossa fé vai ser provada. E ele diz ainda, viu? A nossa fé vai ser provada muitas vezes. Não vai ser uma prova só, vão ser provas. Vamos ser provados. Vamos ser provados. Lucas 21:9, Jesus vai falar o seguinte, meus irmãos. Ele vai falar para os discípulos, antes da sua volta, haverão guerras, rumores de guerras, doenças em vários lugares, mas não se assusteis, isso ainda não é o fim. Mas o mundo está acabando? Ainda não. Essas coisas são princípios. Momentos como esse levam a igreja a refletir se está sendo igreja. Momentos como esse trazem pessoas que nunca pararam para ouvir Deus a terem tempo para parar para ouvir. Pessoas que não valorizavam o evangelho do reino, agora estão ouvindo, valorizando o evangelho do reino. Então, as provações que vão nos acometendo, que vão vindo sobre a nossa caminhada, durante a jornada, versículo 9, vai chegar um momento que vai ter fim. A nossa fé é uma caminhada, e essa caminhada, em algum momento, ela vai se encerrar. Existem duas formas da caminhada se encerrar, meus irmãos. O Senhor Jesus pode nos chamar primeiramente. Pode nos chamar. Qualquer um de nós.
O Senhor pode nos chamar. Hoje Ele chamou um amigo nosso lá da Marluvas. Chamou um amigo nosso. Mas Ele pode chamar qualquer um. E aí, a sua jornada vai estar encerrada. Ou Ele pode chamar todos nós através do arrebatamento. Todos. De uma vez só. Maravilha de Deus. Agora, de uma forma ou de outra, quando chegar o fim da nossa jornada da fé, nós teremos uma recompensa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A salvação da nossa alma. A grande recompensa que o Senhor tem para mim, para a sua vida, é a nossa salvação. O Senhor quer salvar a minha vida e a sua vida. O Senhor Jesus morreu para nos salvar. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes Ele quer que o ímpio se arrependa. Antes Ele quer que o ímpio se conserte. Antes Ele quer que as pessoas venham ter um entendimento que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão ampla, tão especial, tão completa, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é muito mais valioso que um álcool em gel. Isso é muito mais valioso do que um período de quarentena para te proteger. O Senhor Jesus, Ele não quer te proteger tão somente de uma enfermidade. Ele quer te proteger da morte eterna. Ele quer te proteger de uma separação total dele na eternidade. E para isso, meus irmãos, Ele nos gerou salvação. Então esse texto que eu acabei de ler, ele vai falar da trajetória, da jornada da nossa salvação. E nessa jornada você tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter convicção que mesmo através de muitas provações, o prêmio vai valer a pena. Vai valer a pena naquele grande e último dia, quando Jesus olhar para nós e dizer assim, vinde, benditos de meu Pai, para o prêmio que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu quero encerrar esse momento aqui com uma oração. Nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela nossa salvação. E nessa oração, se você estava afastado, ou se você nunca fez essa oração que nós vamos fazer agora, faça junto comigo. Eu quero liberar a salvação sobre as nossas casas. Eu quero liberar a salvação sobre nossas famílias. Eu quero que você seja um portador da salvação. Leve salvação para alguém. Feche seus olhos se você puder por um momento. Feche seus olhos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e as minhas falhas, Pai. Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, atos, palavras, Senhor, que possam ter sido feitos que não te agradam, que não, Senhor, te honraram. Meu Pai, eu quero te aceitar como meu único, suficiente Salvador. Senhor, recebe, Senhor, nesse momento a minha vida em tuas mãos. Remove da minha vida, meu Pai, todas as sentenças do passado. Remove toda a marca do pecado. Cubra-nos com teu sangue e nos lava para essa viva esperança que nos é oferecida em Cristo Jesus, ó Pai. Meu Deus, que eu possa desfrutar do sacrifício da cruz, que eu possa desfrutar da tua ressurreição, Senhor Jesus, que eu possa confessar a ti como meu único Senhor e Salvador da minha vida, para que eu me transforme num filho, e como filho eu venha ter, meu Pai, direito à herança. Pai, eu ainda quero orar, Senhor, pedindo que a nossa fé esteja firmada na esperança durante a nossa jornada.
Meu Pai, que as provações não venham abalar a nossa fé. Que nós venhamos ter uma convicção clara, Senhor. Clara de para onde estamos indo, Senhor. De para onde iremos chegar, Senhor. Que nós estamos, meu Pai, pisando em passos firmes. Em direção, meu Pai, ao prêmio da soberana vocação. A salvação da nossa alma. Pai, em nome de Jesus, eu quero aproveitar esse momento e pedir que os seus anjos acampem em cada lar que chegar esta palavra. Que teu Espírito Santo leve paz, leve tranquilidade, leve cura, leve, Senhor, a paz que excede a todo entendimento humano. Leve esperança, Deus. E que, Senhor, nós possamos, após esses dias, Senhor, testemunhar de quão bom e quão poderoso é o nosso Deus. No nome de Jesus. Amém. Se você nunca tinha feito essa oração, reconhecendo Jesus como teu único e suficiente Salvador, e fez agora, que bênção, que bênção. Você é um filho. E como filho você faz direito à herança. E como filho, há um pai que te ama e te guarda. Há um pai que cuida de você. Há um pai que quer se relacionar contigo. Há um pai que espera, filho, você voltar para casa, assim como o filho pródigo voltou. Assim como o filho pródigo voltou, mesmo tendo gasto tudo, e foi recebido de braços abertos. Assim você também é recebido na casa do Pai. Assim você também é recebido pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, é muito bom estar com você. Nós vamos terminar aqui esse culto, terminar esse momento, e que o Espírito Santo continue com você, continue falando ao seu coração, continue nos dando sabedoria, continue nos dando serenidade, continue nos dando convicção para atravessar esses dias. Esperança na jornada até a minha herança. Eu vou manter a esperança na jornada até a minha herança. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Deus abençoe você, a sua família. Obrigado por sua atenção. A paz do Senhor para cada um de vocês.